Bom dia, meus alunos do 8º ano. Nós já estudamos Revolução Francesa, nós já estudamos Napoleão Bonaparte e agora vamos estudar Congresso de Viena. O que vem a ser o Congresso de Viena? Logo depois da derrota do Napoleão, o Napoleão mexeu com todas as fronteiras da Europa. Com a derrota dele, as fronteiras deveriam voltar aos mesmos lugares, as coisas teriam que voltar como era antes, então precisava de um congresso para acertar como seria o mundo europeu depois da derrota do Napoleão. Esse congresso aconteceu na cidade de Viena e por isso é chamado de Congresso de Viena. Vamos ver isso aqui, vamos fazer um mapinha mental, vocês vão junto comigo e nós vamos entender um pouco sobre o Congresso de Viena, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos escrever aqui, olha, Congresso de Viena. Vou botar aqui um desenhozinho para a gente lembrar do Congresso de Viena. Vou botar 4 participantes aqui, mas na verdade não eram 4. Eram muitos participantes. E principais nem eram 4, eram 5, certo? Né? Vamos botar um chapéuzinho neles. Todos eles usavam um chapéuzinho, né? Esse aqui tá de cabeça para baixo. Tá bom? Então esse aqui seria o nosso Congresso de Viena. Tá bom? A minha mesa redonda aqui ficou muito estranha. Gente, a primeira coisa que a gente tem que ver sobre o Congresso de Viena são os participantes do Congresso de Viena. Muitos são os participantes, até Portugal era participante, até o Brasil era, Portugal minto, o Brasil era participante. Mas o Reino Unido do Brasil a Portugal, que nós vamos ver isso. Mas existiam 5 participantes principais, entendeu? Então vamos colocar aqui ó, os principais participantes. Quem eram esses principais participantes? Primeiro, a Inglaterra. Grande vencedora contra o Napoleão. Outro grande participante, a Prússia. Outro grande participante, certo? A Áustria. Outro grande participante. A Rússia. Outro grande participante. E, por mais que vocês não consigam entender, outro grande participante foi a França. Porque nessa altura do campeonato, a França já não era mais representada pelo Napoleão, e sim por Luís, eu acho que Luís XVIII, que era agora o herdeiro do trono da França com a saída do Napoleão, certo? Então esses são os grandes participantes. Não esqueçam, Rússia, pode até botar junto, Rússia, Prússia, Áustria, Inglaterra e França. Legal? Fica faltando um aqui. Depois vou fazer um desenhozinho aqui com todos eles, olha. Vamos botar a mesinha redonda aqui, ó. Vamos botar a mesinha redonda, né? Vamos botar a mesinha redonda aqui. Vamos botar os 5 participantes. Vamos botar mais a França aqui no negócio. Tá bom? Então pomos aqui a Inglaterra, a Rússia,
a Prússia, certo? A Áustria e a França. Tá bom? Então, ó, faça um desenhozinho, né? Com todos eles. Vamos botar um pinguinho aqui de a carinha deles. Tá bom? Participantes: Rússia, Inglaterra, Prússia, Áustria e França. Legal? Beleza? Muito bem. Vamos colocar aqui os princípios, o que ficou acertado basicamente nesse congresso. Certo? O que ficou acertado nesse congresso é o princípio. Vou colocar aqui o princípio. Ops, estou escrevendo pequenininho. Tem mania de escrever pequenininho. Princípio da legitimidade. Legitimidade. O que significa da legitimidade? Só pode ser rei no país quem é o rei legítimo. Não pode ter, sabe, filho não sei de quem, é o rei da família real legítima. Por isso que quando o Congresso de Viena estabeleceu que os Bragança, né, Dom João VI, que era do Bragança, voltaria a ser rei de Portugal, porque ele era o rei legítimo de Portugal, entendeu? E outra coisa que eles acertaram, certo, é a restauração. Restauração. O que é a restauração? A restauração é o seguinte: todo mundo que o Napoleão tirou do trono é restaurado no trono. Então Napoleão tirou Portugal, a família Bragança do trono de Portugal, tirou os Bourbons da Espanha, tirou os Bourbons da França, tirou os Habsburgs de outros lugares. Todos os lugares que eles foram, que o Napoleão tirou a família real legítima, voltou a ter o governo anterior. Entenderam isso? Isso é muito importante, porque eles tentaram voltar como era antes do Napoleão. Tudo como era antes. E a gente sabe na história que nada volta como era antes. Depois que as coisas acontecem, elas não voltam mais como eram antes. Como a gente está vivendo agora, está todo mundo falando assim, depois da pandemia vai voltar como era antes. Não volta. A história nunca volta. Ela sempre segue para frente. Ela sempre cria uma nova situação. Né? Nunca ela repete situação. Então aqui eles tentaram repetir a situação. Né? O que eles queriam com isso? Né? Com isso aqui, com o princípio da legitimidade, a França, o rei da França, o rei da França volta ao poder. Volta ao poder. Essa é uma das grandes conquistas que a França tem no Congresso de Viena. O rei francês volta, o Luís, aí no caso, eu acho que é Luís XVIII, que volta à França. Eu não sei se é Luís XVIII, eu vou ver, certo? Se não for, vocês me desculpem. Mas era 16, 17, acho que é o rei Luís XVIII. Luís XVIII volta para a França, certo? E outra coisa que o Congresso de Viena tenta evitar é o seguinte: eles defendem a ideia de que o Napoleão só existiu, uma figura como Napoleão só existiu porque não havia equilíbrio de poder dentro da Europa. Certo? Então o que eles tentaram fazer? Um equilíbrio entre eles, certo? Dentro da Europa. Não? Então eles fizeram um equilíbrio, vamos colocar aqui, ó, equilíbrio
equilíbrio de poder. Um equilíbrio de poder. Um equilíbrio de poder. Isto é, nenhum desses 5 podem ser muito poderosos, porque se ficar muito poderoso vai atacar os outros. Isso é uma coisa que nunca funcionou, mas eles tentaram fazer um equilíbrio de poder. Com divisão de recursos, divisão de recursos, e preservar fronteiras. Espero que você está me atrapalhando aqui. Preservar fronteiras. Então é o seguinte: dividir os recursos e proibir um país invadir o outro. Não pode tomar terra um do outro. O Congresso de Viena estabeleceu isso. E eles fizeram uma santa aliança. Vamos colocar aqui, ó. Uma santa aliança. Uma santa aliança. Vamos botar uma aliancinha aqui, ó. E uma cruz, né? Uma santa aliança. Uma santa aliança que bancaria um exército que qualquer uma das pessoas que tentasse quebrar essa definição do Congresso, a Santa Aliança entraria e lutaria contra, certo? Então, isso é muito importante, tá bom?